Antônio Sérgio da Cruz é casado com Silvana, pai de 3 filhos, Sérgio, Lucas e Davi, e avô do Joaquim. Antônio Sérgio é administrador, microempresário e pastor dirigente do Ministério Apostólico, edificando uma casa paterna em Caçapava, São Paulo. Entregou sua vida ao Senhor no ano de 1989 por meio da Igreja Presbiteriana e desde então tem servido ao corpo de Cristo. No Aljava, Antônio Sérgio tem participado desde os primeiros encontros. Agora no LED, Antônio Sérgio da Cruz. Boa tarde. Estou me sentindo um leão, mas numa cova cheia de Daniéis. Não é fácil. Amém? Falei com o paizão que eu queria falar um pouquinho sobre finanças. Nessa tarde eu queria passar 5 passos para você ser bem-sucedido na sua vida financeira. Só que não. Eu cheguei, como foi dito, eu cheguei. Eu cheguei no Aljava em 2017. E eu cheguei, queridos, numa situação totalmente equivocada no meu entendimento de vida cristã. Por muitos anos eu procurei uma paternidade, mas eu não sabia o que era paternidade. Eu procurei em muitos ministérios, em muitas igrejas. Eu estava procurando algo. E muitas vezes, quando eu chegava neste lugar, o que me aparecia é quantas pessoas tem na sua igreja, que o que o seu ministério pode me oferecer, que o que o seu ministério pode me dar. E quando eu fazia essas perguntas, a gente saía. E eu estava buscando isso, nós fomos buscar isso em Itajaí, a paternidade, quando nós conhecemos, né, o Luiz Hermínio através da internet, nós fomos até lá. E conhecemos a casa aqui, né, quando o Luiz Hermínio esteve aqui. E nós viemos aqui e fomos apresentados ao Cris. E uma coisa que nos chamou a atenção, eu falo com a minha esposa até hoje, que nós chegamos aqui num dia que o Luiz Hermínio já tinha ido embora. E o Cris começou a ministrar, ele falou assim: olha, se você veio aqui por causa do Luiz Hermínio, você pode ir embora, porque o Luiz Hermínio acabou de sair. Aí eu olhei para minha esposa, ela falou assim: é esse que nós precisamos. É esse aí. Aí nós acabamos ficando, e uma das primeiras, né, conversas que nós tivemos com o Cris, nós sentamos lá dentro numa salinha e conversamos sobre várias coisas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Aí na hora de ir embora, minha esposa falou assim: você não falou pro Cris, né? Falou o quê, bem? Você não falou que nós não praticamos o dízimo? Aí o Cris olhou e falou assim: que isso, Sérgio? Você não pratica o dízimo? O que estava acontecendo? Eu estava equivocado. E nessa busca minha, eu buscava na internet, né? Eu buscava palavras para estar ministrando, buscava na internet. Eu não sei se alguns irmãos já fizeram isso, mas a gente buscava, porque chega uma certa altura na nossa vida que a gente começa, né, a procurar palavras. E nessas palavras que a gente buscava na internet, a gente começou a ver muitos vídeos falando sobre dízimos, e as pessoas falando mal do dízimo, falando que o dízimo era da lei, que não sei o que mais. E aquilo eu fui tomando aquilo lá, fui assistindo aquelas coisas, foram me fazendo mal. E chegou um ponto de eu chegar na igreja e um dia eu falei assim: olha, a partir de hoje nós não vamos orar por dízimo mais. Eu cheguei na igreja onde eu era pastor, onde eu era presidente, e falei assim: nós não vamos mais. Eu não vou falar, eu não vou orar sobre dízimo. Você entrega aquilo que você entregar, você continua entregando, mas eu não vou mais. Eu estava totalmente equivocado em relação a dízimo. E quando eu vim para o Aljava, comecei a conversar com o Cris começou a trazer alinhamento na nossa vida, começou a trazer uma verdade. Nós começamos a caminhar nessa verdade.
nós não deixamos de entregar o dízimo, mas nós não orávamos para as pessoas entregarem, por causa daquela situação. Eu não sei se você veio de uma igreja tradicional, de uma igreja da religião, na verdade. Na religião eles se esforçavam muito. Tinha situações que você, para dar o dízimo, eles faziam uma psicologia, usavam de uma psicologia. Talvez na tua igreja, na igreja que você saiu, na igreja que você veio, também acontece a mesma coisa. É aquela situação de que se você não der o dízimo, se você não entregar, aí eles usam aquela palavra de Joel que diz, aí vai vir o devorador sobre a tua vida, vai vir o devorador, vai vir o gafanhoto migrador, o cortador. Então vem aquela situação, e eu e minha esposa, a gente estava vivendo uma situação difícil. Acontecia alguma coisa lá em casa, de repente a máquina de lavar quebrava, eu estava lá no meu trabalho, ela ligava para mim, bem, você pagou o dízimo esse mês. Era essa situação, querido. Tudo que acontecia de ruim, o carro quebrava, ela olhava para mim, você deu o dízimo esse mês, você está faltando. Então aquela cobrança, aquela situação, querido, que nós vivemos na religião. Nós vivemos isso na religião, e isso foi me enchendo, e eu cheguei a esse ponto. E quando eu cheguei aqui na casa, cheguei aqui no Aljava, o Cris começou a alinhar isso na nossa vida. Mas foi no primeiro retiro do Aljava que eu recebi uma palavra. No primeiro retiro nós estávamos presentes, foi num sábado à tarde, onde a pastora Zelinda, ela ministrou aquilo que ela ministrou aqui ontem à noite. No espírito de miséria. Eu era miserável. Esse espírito de miséria imperava na minha vida. Imperava na minha vida e eu não sabia. E quando ela começou a ministrar, quando ela começou a falar, eu comecei a entender que todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida era por causa de um espírito de miséria que imperava na minha vida. É um espírito de miséria que achava. A minha esposa, a minha família, muitas vezes queriam comer uma pizza, mas eu falei assim, não vamos comer pizza hoje não, porque semana que vem eu tenho que pagar uma conta, e se a gente comer a pizza hoje, não vai faltar dinheiro para pagar. Esse espírito de miséria, querido, não está relacionado a pessoas que não têm condições financeiras, porque nós tínhamos uma bela de uma chácara, uma chácara muito bonita. E num certo momento da nossa vida, nós passamos por umas dificuldades financeiras e nós mudamos para a casa do caseiro para poder alugar a chácara, para poder, sairmos daquela situação que nós estávamos passando. Era algo para ser provisório, como o Cris ministrou aqui uma vez no Aljava. Tem situações na nossa vida que é para ser provisória, mas nós deixamos essas coisas se tornarem permanentes. Era para um momento da nossa vida, era para ficar lá 3 meses na casa do caseiro, para a gente entrar recursos, para a gente poder pagar as nossas dívidas. Mas nós ficamos lá quase 3 anos na casa do caseiro. Quase 3 anos. Numa casa que era de telha de amianto, uma casa pequena, morava eu, minha esposa e meus 3 filhos. Era difícil. Mas por quê? Porque eu estava num espírito de miséria, totalmente. E vivia, queridos, aquilo que a pastora Zelina ministrou ontem é o que a gente vivia. Nada ela falar do perfume, não usava o perfume para não gastar. A gente pegava o sabonete, querido, olha, talvez você vai se identificar. O sabonete acabava em casa, estava acabando o sabonete, você pegava outro, mas pegava aquele velho e colava naquele sabonete. Colava no sabonete para durar mais. Essas coisas talvez aconteça na sua vida, A Zé falou aqui da toalha velha. A toalha estava toda cheia de furo, mas estava lá usando uma toalha novinha lá guardada. Isso acontece na vida das pessoas aonde o espírito de miséria age. E tudo isso, querido, tudo isso acontecia na minha vida por causa desse espírito de miséria. E nesse encontro que nós tivemos, o primeiro encontro, eu fui liberto desse espírito de miséria. Para a honra e glória do Senhor. Eu fui liberto. Deus fez algo tremendo na minha vida. Hoje nós vivemos num ambiente seguro.
Tudo aquilo que o Paizão hoje tem falado para nós, nós temos cumprido, temos feito com todo o nosso amor. Nós temos cumprido aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem nos alinhado. E eu glorifico a Deus pela vida do Paizão. Amém? Uma coisa que o Paizão tem falado, desde que eu estou aqui, né? Ele já compartilhou conosco a dificuldade dele, né, de falar para os pastores ofertarem. Como é difícil o pastor ofertar. Na minha vida era difícil, eu não ofertava, eu fiquei uma boa parte da minha vida sem entregar o dízimo, sem entregar ofertas. Hoje, para a honra e glória do Senhor, todos os cultos que nós participamos, nós entregamos uma oferta de amor ao Senhor, uma oferta de entendimento. Hoje nós caminhamos não mais por necessidade, mas nós caminhamos por propósito. Nós caminhamos por propósito. Eu não entrego uma oferta para Deus porque eu preciso de uma porta aberta. Eu não dou o dízimo para que Deus possa me dar outro tanto. Pastores, se você tem vivido isso, pastor que está aqui, se você tem vivido isso, talvez você consegue se identificar um pouquinho com aquilo que eu falei aqui. Que Deus possa nesta tarde realmente te alinhar naquilo que Ele tem para a tua vida. Amém? Deixa Deus te alinhar em todas as áreas. É isso que Deus tem feito na nossa vida. E eu glorifico a Deus e agradeço essa oportunidade. Amém? Deus abençoe.